Gostaríamos de cumprimentar todos com a gloriosa paz do Senhor. Boa noite para todos. Estamos neste momento iniciando uma série de mensagens e hoje nós vamos trazer uma mensagem sobre as experiências do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 18. Se você tem Bíblia, você abre a Bíblia, procura aí uma pessoa que tem uma Bíblia, para que possamos fazer uma leitura desse texto. Livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. A palavra, profeta Jeremias, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amados, nós estávamos meditando nessa passagem sobre o chamado do profeta Jeremias, e nós vemos na visão panorâmica, na vida do profeta, no começo do livro do profeta Jeremias, nós vimos que a função do profeta era mostrar o pecado do povo e trazer o povo de volta para Deus. Ou seja, mostrar aonde o povo estava errando, mostrar onde o povo havia abandonado o Senhor e trazer o povo de volta para Deus. Não era trazer o povo de volta para ele, mas ele apontava o pecado, a função do profeta, e trazia, restaurava o relacionamento do povo com o Deus deles. Essa era a função do profeta, e não é diferente hoje. A palavra de Deus, ela nos capacita a mostrar o nosso pecado e mostrar os nossos erros, e nos trazer de volta ao nosso relacionamento com o Pai. Isso para que serve hoje a palavra de Deus. E nos sofrimentos, ou seja, na visão panorâmica da história do profeta Jeremias, ele passou por várias experiências com Deus. Era um homem que tinha experiências com Deus, então ele passou por várias situações, assim como Daniel, Ezequiel, Oséias, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Zacarias, Malaquias. Todos esses profetas do Senhor tiveram experiências com Deus, relacionamento com Deus e também aprendizado com Deus. Não é diferente hoje, meus queridos. Deus, ele nos faz passar por momentos e situações em que nós temos que aprender dele. Ele nos dá as situações, nos permite as situações, e ali ele nos prova e nos dá lições, e podemos tirar lições para as nossas vidas espirituais, para que haja um amadurecimento espiritual na nossa vida. Então, com o profeta Jeremias não foi diferente. Ele teve uma passagem que o Senhor chama ele e pede para que ele enterre um cinto e espere que o cinto fique podre, e depois ele vai lá para buscar aquele cinto podre, descobrir aquele cinto podre, e Deus falava com ele. Depois teve a situação da seca. Depois teve a proibição
aqui divina que o Senhor, ou seja, o Senhor deu a ele, dele não se casar e de não ter filhos. Esse foi outro problema para o profeta Jeremias. Depois teve, aqui no capítulo 18, a situação do oleiro e do barro. Depois nós tivemos o vaso do oleiro, que se fragmentou. Nós tivemos outra passagem prática, que foi os 2 cestos de figos, o jugo no seu pescoço, literalmente, um jugo no seu pescoço. Depois a compra de um terreno na sua cidade natal, que o terreno, diga-se de passagem, já estava invadido pelos inimigos. As grandes pedras colocadas no pavimento de tijolos de Faraó, também. Então, foram várias situações em que Deus chama o profeta e pede para ele usar desses artifícios para poder falar com o povo. Não é diferente hoje. Hoje nós vamos estudar e ver um desses artifícios que foi no capítulo 18, que fala o vaso do oleiro e a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amados, quando Deus ele chama o profeta Jeremias e pede para Jeremias descer à casa do oleiro, era um lugar onde se faziam jarros de barro, peças de barro, artesanato, quartinha, pote, travessas de barro. Naquela época não existia, né, tanta metal, eles faziam travessas de barro, panelas de barro. E a Bíblia diz que o Senhor manda que Jeremias descesse à casa do oleiro, fosse até lá embaixo, onde ficava a olaria, e lá o Senhor queria falar com Jeremias. E a Bíblia diz que quando Jeremias chega à casa do oleiro, desce à casa do oleiro, o oleiro estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como nós vimos, ele coloca aquelas rodanas e coloca o barro molhado, vai lá, coloca o barro e ali ele começa a girar, começa a dar forma então no vaso, no barro. Ele começa a pegar aquele barro informe, né? E começa a trabalhar naquele barro. E o Senhor faz uma analogia relativo à minha vida e à sua vida nessa noite, com a parábola, ou seja, a passagem do vaso na casa do oleiro. Quando surge então a forma, Deus, o oleiro pega o vaso e dá aquela forma. E muitas das vezes, depois de dar a forma no vaso, ele vai agora arrumar o vaso. São várias etapas do nosso crescimento espiritual, e Jeremias prestou atenção, né, ali, aquela obra que o oleiro estava fazendo sobre as rodas, diz assim. De repente, ele descia a casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então, quando o oleiro estava arrumando o vaso de repente, ele quebrou, ficou frágil por um momento, assim, ele deformou e enrolou. Às vezes, um sutil toque, o vaso acontece isso, e ele perdeu a forma. E Jeremias, então, disse que o Senhor tornou a fazer dele outro vaso, conforme, diz assim, o que pareceu bem aos seus olhos. Eu acho interessante o trabalhar de Deus, que quando Deus, então, ele começa a arrumar o vaso, dar forma no vaso, mostra que é o que nós estávamos passando. Nós somos tirados do mundo, resgatados do mundo. Nós éramos esse barro informe, esse barro nas suas imperfeições, com pedregulhos sujos. Fomos colocados sobre a roda. E agora o oleiro, que é Deus, começou a trabalhar nas nossas vidas, né, nos arrumando, dando forma no vaso. Porque nós estávamos deformados. Éramos barro imprestáveis, ali jogados, molhados, sem forma alguma. Quando Deus então nos coloca na olaria,
E pela palavra o Senhor vai nos formando, nos moldando, vai arrumando o vaso, vai dando outra forma. E quando nesse processo, muitos vasos não suportam o trabalhar do oleiro. E o que é que acontece? Eles, de repente, perdem o prumo e se quebram. E se deformam e caem, mas eles não caem fora da mão do oleiro. Eles caem nas mãos do oleiro. Talvez você nessa noite esteja passando por essas transformações. Essa olaria do Senhor. Ele esteja trabalhando na sua vida, colocando, dando forma em você, e você sentindo a pressão, muitas das vezes se quebra. Mas deixa eu te dizer, você não vai cair ou sair fora da roda de Deus, você não vai se perder de Deus, porque Deus ele está com as suas poderosas mãos te segurando. E quando nós vemos essa passagem, o Senhor, depois que o vaso se quebrou ali, o oleiro estava fazendo e se quebrou, o Senhor falou com Jeremias, veio então a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Está falando de você. O Senhor pergunta, não poderei fazer de você. Talvez você se sinta nessa noite fracassado, derrotado, informe, imprestável, sem perspectiva nenhuma, sem chance alguma, achando que por algum erro, por algum pecado, você está fora dos planos de Deus. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Você não está fora dos planos de Deus. Você está na olaria de Jeová. O Senhor chama Jeremias e dá uma lição para ele, para mostrar que para todo caso existe uma solução. Para todo pecado existe um perdão. Para todo erro, para toda falha, existe um conserto. E é na olaria que o Senhor quer falar com Jeremias. É na olaria que o Senhor nos dá preciosas lições. Quando nós entramos na olaria, nós vemos aquele monte de barro lá. Um dia desse eu fiz uma viagem, eu fui a Carrapicho, e nós passamos numa olaria. Tinha várias panelas, vários barros, várias panelas de barro, e tinha uma já pronta, queimada, preta, pintada, e tinha outras ainda crua, várias ali no escuro. Lentamente elas estavam perdendo a água para poder ir para o forno. Certa vez eu estava passando, eu era major, subcomandante de um batalhão aqui na cidade de Maceió, numa cidade aqui da nossa capital, e voltando para casa no meu carro, no meio da estrada, eu passando em Satuba, eu vi do lado esquerdo, vindo para Marechal Francês, do lado esquerdo eu vi uma olaria, vi uns vasos assim na estrada. Eu achei interessante os vasos grandes, um negócio que eu queria, achei interessante, eu vou parar para comprar algumas peças aqui para levar para casa. E parei na olaria, encostei o carro no acostamento, desci e entrei, um casebrezinho bem velhinho, umas teias de aranha, bem lá embaixo ele ficava numa ribanceira, perto de uma margem de um rio que tinha assim, lá em Satuba, e vai uma porção de barro amarelo, ali jogado ali assim, e eu entrei, tinha um cidadão de bermuda, ele magro, assim, sofrido, e eu desci, perguntei, disse, boa tarde, cidadão. Ele disse, boa tarde, eu estava fardado, e ele disse, eu quero comprar uns vasos aqui do senhor, aquele dali, ele disse, que está lá fora, vou mostrar, mostrou, eu disse, o senhor que faz? Ele disse, sou eu que faço, ele disse. Eu digo, como é que faz esse processo? Porque eu conhecia a história do oleiro, mas não sabia na prática como é que fazia, E Deus, muitas das vezes, Ele quer falar conosco, Ele nos dá lições práticas. E eu desci ali a casa do oleiro e fiquei olhando, ele disse, olha, eu vou lhe ensinar. Ele foi lá no barro, pegou a enxada, estava molhada, molhou assim, molhou mais, botou em cima, pegou um bolo de barro, trouxe, ele estava de bermuda jeans grande, assim, até os joelhos, sem camisa, e ele sentou na roda no banco, ali muitos barros, muitos vasos ali jogados, outros ali na parte mais afastada, não queimado ainda, não no fogo, e ele sentou na rodando ali,
e botou o barro, molhou assim mão na água e começou adentro. Eu digo, faça uma quartinha que eu quero ver, eu disse a ele. Quartinha é um objetozinho redondo que você deve conhecer. E ele fez, ele começou a rodar ali, ele pegou numa prática grande assim, com as duas mãos, colocou o dedo, aí fez um detalhezinho na boquinha, começou a segurar assim, fez, e foi engordando ela, foi engordando e alisando e crescendo, ele botou o dedo assim, e saiu afundando assim a mão e puxando assim, pegou um negocinho assim, tipo um plástico, botou assim, e puxava e foi aguardando, afinando ela aqui, fazendo o cambu que ela foi ficando, e ele numa prática muito grande, molhava assim, e fazendo, e fazendo uma prática tremenda. E eu fiquei olhando ali para aquela cena, e a palavra do Senhor, não poderei fazer eu de vós, ó casa de Israel, como fez esse oleiro. E eu fiquei ali tendo aquela lição naquela tarde ali, era acho que 2 horas da tarde. Eu fiquei olhando ali, maravilhado com aquele senhor simples, fazendo aquela obra na roda ali, e fez uma quartinha grande assim. Eu digo, eu vou levar esse, não, essa aí ela tem que esfriar, ela tem que secar, perder a água. Perder a água. É aquilo que nós, quando somos feitos, nós precisamos chorar muito aos pés do Senhor, ser humilhado, passar por sofrimentos, por lutas, por perdas, por situações adversas, para começar a perder a água. E essa água, quando vem, ela vem também que nós perdemos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que é muito. E costumamos, quando Deus trabalha, né, que nós nos deixamos trabalhar por Ele, nós perdemos essa água, nós perdemos esse orgulho, nós perdemos esse ranço. Através das provas, nós somos levados ao extremo, nós somos levados às necessidades, às privações, nós somos levados às humilhações que um vaso, né, passa quando Deus está trabalhando. E ele sentado ali fazendo aquele vaso, e quando ele terminou, eu disse assim, agora, diga uma coisa, e depois daí, qual é o processo? Eu não estava com a Bíblia, mas eu sabia da história e eu estava confrontando aquele homem para ver o que é que ele ia me dizer, né? Qual a lição que Deus estava falando comigo naquela tarde. E ele disse, depois terminou aqui, a gente tira essa quartinha aqui, a gente coloca ela aqui no chão, ela vai passar aqui uns 10 dias, aqui, uma semana ela vai passar aqui no canto ali. E ele colocou ela em cima de uma madeira assim, colocou lá no cantinho, deixou ela lá. E eu digo, para quê? Ele disse, para ela perder a água. Ela vai perder a água, vai secar lentamente. Depois que ela seca lentamente, ela vai para o forno. Aí quando eu olhei assim, tinha vários vasos, várias panelas, umas panelas de barro, várias assim ainda, que não estavam queimadas, e umas tábuazinhas leves, e as panelas cruas ainda, uma em cima da outra. As panelas maiores embaixo, as menores em cima, e tinha outras menores, e as menorzinhas ficavam em cima, e todas elas arrumadas ali no cantinho ali, o piso era de chão batido, de terra batida, e ele lá, e eu digo, mas por que esses vasos ficam em cima do outro? Ele disse, perder água. Se a gente colocar um vaso grande em cima do pequeno, logicamente que ele vai quebrar o vaso, vai amassar o vaso. Aí eu fiquei entendendo, muitas das vezes nós que somos, a Bíblia diz que nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. E muitas pessoas interpretam esse versículo da Bíblia, como suportar é aguentar o irmão a pulso. Tolerar o irmão a pulso, não. Suportar é dar suporte. É como a base de um ventilador. Não tem aquele, coloca na parede, chumba, e encaixa o ventilador, ele fica rodando na parede. Aquilo é a base, é o suporte. Nós, a Bíblia diz, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ou seja, dar suporte ao nosso irmão que é mais fraco, para que ele perca água, para que ele seja curado, para que ele seja restaurado, para que ele possa transmitir conhecimento a outras pessoas, para que eles possam frutificar. Mas tem pessoas que não suportam a ninguém, ou seja, não dão suporte a ninguém, querem ser servidos.
É por isso que na olaria, os vasos maiores, eles ficam perdendo a água e os menores em cima. Porque se fosse ao contrário, tudo daria errado. Não é diferente na minha e na sua vida. Nós não podemos agradar a nós mesmos, devemos dar suporte à fraqueza dos mais fracos e não agradar a gente, não fazer a nossa vontade. E o Senhor chama Jeremias e manda que ele descesse à casa do oleiro para que ele aprendesse a obra que estava sendo feita sobre as rodas, o barro sendo moldado, para que ele não fizesse justamente a vontade dele, mas que ele fizesse a vontade do Senhor, conforme o que ele fez. O oleiro, a Bíblia diz que estava trabalhando no vaso e o vaso quebrou na mão do oleiro. Muitas das vezes, e não raras vezes, nós somos quebrados, somos barros, somos barro, vasos de barro em trabalho, em construção. Muitas das vezes, quando Deus está trabalhando, nós quebramos, saímos da mão dele, ou seja, quebramos na roda, mas não escapamos da mão do Senhor. E o Senhor nos torna de volta, nos toma de volta, nos traz, nos volta para a olaria, para mostrar que Ele está no controle da nossa vida. E eu perguntei àquele cidadão, eu disse, e agora, depois que ele sai dali? Ele disse, depois que sai dali, eu vou para aqui. Aí ele pegou, eu digo, tem algum aí? Ele disse, não, vem aqui no forno. Ele tinha um forno de barro lá, tijolo e barro, não é? Bem rústico. E tinha umas madeiras lá e estava queimando. E quando eu olhei assim, ele fez um furinho, abriu assim um furinho assim, com um pedaço de ferro no barro, quebrou o barro, é uma fornalha grande, assim, ele quebrou assim, aí mostrou assim, mais ou menos um furo assim, com um pedaço de madeira. E ele disse, o senhor consegue ver? Eu olhei por ali, eu digo, estou vendo ali vários potes e panelas. Ele disse, pois é, estão queimando. Eu digo, fica quanto tempo? Ele disse, passa dois dias, 3 dias. Eu digo, mas 3 dias no fogo? Ele disse, passa 3 dias no fogo aqui, eu deixo aqui. E como é que o senhor fica vigiando 3 dias? Eu disse a ele. Ele disse, não, eu vou para casa, passo o dia aqui trabalhando, fazendo outros vasos, e eu fico de olho. A temperatura, a temperatura é muito alta, chega acho que 1.200 graus. Ele disse, eu me lembro disso, que ele disse, 1.200 graus, ele disse, é muito quente. Eu digo, e eles aguentam? Ele disse, tem vasos que racha, que não aguenta, que quando a gente quebra tudo, eu digo, por que não quebra tudo aqui, a parede, para a gente ver agora? Ele disse, não posso. Se eu quebrar tudo agora, aqui assim, a parede assim, e o senhor vê o que está lá dentro, o vento vai entrar e vai esfriar, vai apagar o fogo, vai brandar o fogo, ele disse, vai brandar o fogo e vai rachar todos os vasos que estão lá. Por isso que o vaso não pode sair do fogo no tempo que ele acha que pode sair. O fogo, só quem pode apagar o fogo e quebrar a porta do forno para tirar o vaso é aquele que trabalha com vaso. Ninguém está autorizado a tirar vaso da prova. Ninguém está autorizado a apagar o fogo que molda, que dá resistência ao vaso, meu querido. Nós não podemos usar deste recurso de extinguir o fogo, apagar o fogo. Quando aquele senhor me disse aquilo lá, aí eu me lembrei. E ele fez um furo, eu digo, aí o senhor faz, eu vou para casa, almoço, aí eu volto. Quando chega aqui, eu vejo que a madeira está acabando, eu acrescento mais madeira e ele fica queimando lá. Aí eu volto de tarde, vou trabalhar, vou fazer outros vasos, vou tirar barro, vou colocar aqui e eu fico de olho na fornalha. Quando dá umas 5, 6 horas desde que eu vou para casa, aí eu coloco mais lenha, e vou para casa tomar um cafezinho, aí depois que eu tomo café, lá para as 8 horas da noite eu volto para olhar de novo. E eu fico o dia todo nesse processo, olhando o vaso, leva fogo na fornalha, mas eu vou para casa, e eu volto, e quando dá 8 horas da noite, 9 horas, eu dou mais uma madeira aqui, boto mais madeira aqui e vou para casa. No outro dia, 5 horas da manhã eu venho, o fogo está já apagando, eu coloco o fogo de novo, madeira de novo, e dou um fole aqui para ver se a pressão aumenta. Eu digo, e quantos dias? 3 dias nessa fornalha eles passam. Tem caso de quando o senhor tira e já vai... Não pode pegar. Quando tira o vaso da fornalha, a gente não pode pegar no vaso logo, porque se pegar no vaso vai se queimar.
A gente tem que deixar ali mais 2 dias, ou dá 48 horas, o fogo vai baixando, a gente quebra o barro que estava tampando a porta da fornalha, o barro sai, né, que é um barro que é feito ali, aquele barro sai, a gente fica tendo a visão de todos os vasos. Depois que passa a temperatura, 2 dias que ela cai, aí você vai lá e começa a retirar os vasos da fornalha. Muitas das vezes nós somos provados na fornalha da aflição. Eu não sei se você está passando por esse momento na sua vida, em que você já passou na roda, o oleiro trabalhou na sua vida, começou a lhe amassar, buscou você lá, né? No meio do mato, lá jogado, aquele barro informe, tirou as pedras, molhou você, colocou você na rodana, começou a colocar você na roda, rodar você ficou bambo, você ficou tonto de tanto giro, de ter a mão do Senhor trabalhando em você, fazendo, né, sucos, dando enfeite, dando a forma, fazendo como lhe apraz. De repente você quebra, ele torna a fazer de você de novo outro vaso, conforme pareceu bem fazer aos olhos do Senhor. Talvez você não tenha mais a mesma forma da primeira vez, mas Deus vai lhe dar uma forma, com certeza. Ele vai fazer uma transformação na sua vida. E ele depois vai levar você para a fornalha, mais 1.250 graus, 3 dias de fogo, e muitas das vezes os vasos eles acham que vão morrer. E quando é retirado, eles muitas das vezes esfriam lentamente ali, lentamente vai esfriando, esfriando, e muitos deles não suportam o fogo e a pressão a que é submetido. E ele me disse, ó, quando eu tiro, tem vasos que racha aqui. Eu digo, e como é que acontece, como é que faz quando o senhor perde esses vasos depois do fogo, depois de tanto trabalho? Aí digo, a gente tira ele, deixa ele esfriar e quebra ele lá em cima do barro, ali no monte onde o senhor está vendo. Aí eu olhei para lá, tinha vários cacos de barro quebrado, vários potes, quartinha, panela, assim quebrada aos pedaços. Eu digo, a gente bota, vai amassar todo esse barro de novo para não perder, vai molhar, vai deixar ele muitos dias ali, molhado, molhando, se decompondo, a gente vai quebrando, quebrando, quebrando. É um trabalho muito sério, mas Deus faz assim com a gente, ele me disse. Aí eu fiquei olhando ali, vendo aquele processo no qual eu, muitas das vezes e sempre, sou submetido. A você que muitas das vezes e quase sempre e sempre também é submetido a esse processo de oleiro, de barro, de vaso, de não perder a comunhão com o Pai, de não perder a direção, de não perder a forma, de não cair fora da mão do oleiro, cair na mão dele. E o Senhor disse para Jeremias, não poderei eu fazer de vós, ó casa de Israel, como fez esse oleiro? E depois que ele sai, os que aguentam fogo, aí eles têm um processo interessante, não sei se você sabe. Eu digo, e agora? Já está pronto? Ele disse, não pode botar água agora. Você primeiro, você tem que ver o fim específico para que o vaso está sendo, vai ser utilizado. Muitos vasos precisam agora de uma segunda queima. A gente dá um verniz nele, passa um verniz aqui nesses que suportaram o fogo, né? Dá um verniz no vaso, e a gente coloca de novo, depois do verniz, deixa secar 24 horas o verniz, e depois manda todos os vasos que não secaram de volta para a fornalha. A gente fecha a porta ali, não é mais 250 graus, é uma temperatura menor, a gente mantém uma temperatura menos madeira, e a gente fecha ali e dá uma queima ali de 24 horas naquele vaso. Quando ele tem um fim específico, ele recebe uma camada de verniz e volta para a fornalha. E muitos, não também pela aplicação do verniz, eles não aguentam a temperatura e racham também. Eu digo, quer dizer que essa temperatura, esse verniz, eu creio que seja a presença do Espírito Santo na nossa vida, que nos faz passar por essas fornalhas de fogo ardente, receber essa camada de revestimento, que é o verniz do Espírito Santo, simbolicamente na nossa vida, e estamos de volta ali. Quando ele abre a fornalha e tira
Aí agora ele vai, eu digo, e agora? Está pronto? Ele disse, não, depende se é artesanato, se é para cozinha, o que é que a gente quer. Se for para artesanato, uma quartinha, se ela tiver enfeite, tiver colorido, pintado, a gente coloca aqui, deixa esfriar, depois a gente, na sombra, pinta com a cor que a gente quer, eu coloco aqui, dou os traços, coloco os laçozinhos nela, assim, de cordel, a gente faz o enfeite, coloca uma cordazinha com cola e dá um enfeite naquele vaso. E eu fiquei olhando assim, e eu digo, aqueles vasos ali que estão secando ali lentamente, perdendo a água, aqueles dali ainda vão. Esse daqui vão passar uma semana aqui, quando eles perderem toda a água, que secarem mais, a gente coloca. Porque se colocar ele molhado ali, do jeito que está, na fornalha, eles estouram todos eles na hora, quebra tudo, a gente perde todo o trabalho, todo o barro. E vai passar por esse processo de novo. E eu olhei para ele, eu fiquei olhando assim, eu digo, mas rapaz, que coisa interessante, que lição eu tive nessa tarde aqui com o senhor. Eu estava pensando tantas coisas aqui de fazer, dos meus caminhos, vinha falando com Deus, e Deus me faz eu parar aqui na beira da estrada e me dá uma lição prática dessa sobre a casa do oleiro. Ele disse, Eu digo, mas rapaz, o senhor já pensou? O senhor conhece a parábola, a história da casa do oleiro do profeta Jeremias? No capítulo 18, o senhor disse, eu conheço, o cidadão já de idade dele, bem sofrido. Eu digo, rapaz, eu sou crente, porque o senhor não quer receber a Cristo, né, ter os seus pecados perdoados, uma vida nova com Cristo, um relacionamento com Ele? Ele disse, eu já fui crente. Eu digo, o senhor já foi crente? Ele disse, eu já fui crente. E o que foi que houve? Ele disse, eu me afastei, e uns problemas, umas coisas, eu me afastei, eu estou fumando. Eu digo, não, mas venha como está. O senhor trabalha com vaso, o senhor é um barro, o senhor é vaso nas mãos, ele vai reconstruir a sua vida. Comecei a pregar para ele ali, comecei a falar para ele, e ele encheu os olhos de lágrimas, olhou para mim assim, ele disse, não, hoje não, outro dia, eu ainda tenho muita coisa para resolver, eu não posso, eu fumo. Eu digo, não, mas quem vai resolver os seus problemas não é você. Você é barro, meu amigo, você é vaso nas mãos do oleiro. Se você se quebrar, você se quebra na mão dele. Ele não vai perder você. Aí ele começou a olhar para mim, os olhos ficou mais vermelhos ainda. Ele disse, não, outro dia a gente vai, quem sabe outro dia o senhor passa aqui de novo e a gente aceita Jesus de novo. Eu digo, não, vamos aceitar hoje. Insistir. Ele disse, não, hoje não. Aí começou a ficar, devia ter os motivos dele, as fraquezas dele, né, ali. Eu entendi ali, a gente entende. Não é por força nem por violência, mas a gente teve essa lição na casa do oleiro. Quando o oleiro então surge a forma, quando nós estamos nas mãos do oleiro, o Senhor disse para Jeremias, o vaso quebrou, mas quebrou nas mãos do oleiro. Que nessa noite nós possamos, irmãos, passar por esse processo de barro, de oleiro, de olaria, de trabalho do Senhor, de uma segunda queima, do verniz, mas nunca perder o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Deus. Porque quem nos mantém no forno, quem nos mantém na olaria, quem nos molda é o Senhor. Não é ninguém que pode nos moldar, irmãos. Não é por força, não é por violência. É o Espírito Santo, é pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que nos molda cada dia. Cada dia o Senhor nos desce, nos faz descer a sua olaria. Que você esteja passando por esses momentos de tanta luta, de tanta fornalha, de tanta aflição. Você achando que vai quebrar, achando que não vai conseguir. Mas você está na casa do oleiro. E o oleiro pode fazer de você como lhe apraz. Que nesta noite nós possamos, cada dia, caminhar na presença do Senhor. Ter um final de noite abençoado por Deus. Final de noite agraciado com o Espírito Santo de Deus. Que possamos, cada dia, na próxima quinta, ouvir a palavra do Senhor. Eu quero aqui agradecer as pessoas que puderam participar, que entraram, outras que ouviram e saíram, todas elas. Não dá para ver aqui, mas o Farid anotou aqui, nós temos
Algumas pessoas, eu vou fazer questão de citar essas pessoas, né? Temos a Janaína Campos, lá de São Miguel dos Campos, SMTT, temos o Alisson, o Janderson, temos a Deise, temos a Érica Carla, lá de São Miguel também, o Rafael, temos a Paulinha Jatobá, a Paulinha, amiga nossa dos meninos aqui em casa, uma figura, Paulinha. Temos a Carla Soares, temos o Léo Juve, nós temos o Thales, o Antônio Lúcio, a Joana, a Nailza, a Luana, a Nivanilda Soares, Sensei Luciano também está ouvindo, nosso amigo do judô. Nós temos a Carmen, Ana Júlia, Cristina, Mário Filho, o Adson, a Michele, a Marina, minha filha, a Deli Alves, a Fabrícia, enfim, a todas aquelas pessoas que nesse momento ouviram a poderosa palavra do Senhor. Tenhamos uma boa noite em nome de Jesus.